Olá, bom dia a todos, muito bem-vindos. Agora eu primeiro vou me apresentar, acho que a Fabi já apresentou, sou a Masha, gerente de compras da WSO2, e eu queria que cada um dos painelistas fizesse a apresentação, começando pelo Jean. Olá, sou o Jean, trabalho na Comgás há 5 anos. Hoje na Comgás eu estou como gerente de arquitetura, trabalho na área de arquitetura corporativa e principalmente na área de arquitetura de soluções. Tá? Então a gente provê soluções para o negócio, desenho de solução para o negócio. Entre outras funções temos o Centro de Excelência em Cloud, que é onde a gente é o grande guardião da nossa cloud, hoje no caso a cloud da Azure Microsoft. Né? E estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Que bom, bem-vindo. Obrigado. E você, Cíntia? Bom dia, eu sou Cíntia, eu sou Suma do Ciência, eu me formei em Ciência da Computação e desde então eu trabalho em projetos de telecom, principalmente focados em integrações. Há 4 anos eu compus o time de rede, de gestão e liderança. Hoje eu atuo como líder, facilitadora e orientadora para os nossos times, para a gente fazer entregas de referências aos nossos clientes. Eu gosto muito de estar presente, de participar com o cliente, de ouvir o cliente para a gente entender quais são os seus desafios, os seus problemas, para a gente conseguir propor melhoria ou alguma resolução de algum problema. E estou muito feliz de estar aqui hoje também, representando o time e apresentar esse fruto do nosso trabalho. Obrigada, Cíntia. E você, Gabriel? Eu sou o Gabriel, também faço parte da DG, faço parte do time de arquitetura, principalmente voltado para projetos de integração junto com a Comgás, outros clientes. E eu estou aqui representando o time técnico como um todo que está participando lá dos projetos da Comgás com sucesso, para contar um pouquinho o que a gente tem feito lá. Bem-vindos. Então, dando continuidade, a gente quer falar um pouquinho sobre o case da Comgás, né? E eu gostaria de saber, acho que todos nós gostaríamos de saber, qual a solução que você escolheu para integração, para resolver os seus problemas, por que você escolheu essa solução? Vamos lá. Quando eu cheguei na Comgás, 5 anos atrás, a gente estava com um problema, vamos dizer assim, na nossa parte de tecnologias estruturantes. Né? Então a gente tinha uma demanda muito grande de projetos, inúmeros projetos, e a gente via que a gente não conseguiria escalar, não conseguiria crescer, não conseguiria desenvolver isso sem uma camada estruturante por baixo. Tá? Dentro dessas tecnologias que a gente analisou na época, a parte de APIs a gente viu que precisava dar uma modernizada. Então, na época, 4 anos atrás, fizemos uma RFP. Lembro que começamos no First Pass, vamos dizer assim, com 10 fornecedores. Passou, com todo o nosso software select, lembro que tinha mais de 300 itens que a gente gostaria que fossem atendidos. Pro final ficou WSO2, um outro fornecedor, e na época acabamos decidindo por WSO2. Tá? Hoje na Comgás, falando de módulos, né, a gente tem o Application Manager, o APIM, o famoso APIM, temos o Identity Server e temos o Micro Integrator. Tá? São os 3 principais módulos que temos do WSO2. No caso do Micro Integrator, ele veio para substituir o sistema que nós tínhamos, tá? Que era um sistema, vamos dizer, da SAP, mas uma versão muito antiga. Tá? A parte do Application Manager, ele veio resolver um problema nosso de exposição de APIs. Nós não tínhamos um software, um gateway para exposição de APIs. E a parte do Identity Server veio junto com o gateway, resolver toda a nossa parte de segurança, tokenização, de acessos a essas APIs. Tá? Esse era o case da Comgás. Para ter uma ideia de números, tá? A gente hoje tem na Comgás mais ou menos 35 milhões de hits, ou 35 milhões de chamadas, não digo 35 milhões de transações, tá? A gente tem 35 milhões de chamadas disso, tá? E os nossos principais canais, né, os principais consumidores dessas APIs são a nosso serviço, o nosso
a nossa área de relacionamento ao cliente, nossos canais digitais para o cliente. Então a gente tem um chatbot, que a gente chama de Cris, temos o Comgás Virtual, que é a nossa agência virtual, e temos a parte de call center, que também utiliza uma parte desses canais, uma parte dessas APIs. E do outro lado, a parte de serviço de campo, vamos dizer assim, que leva ainda uns 30% desses hits, eles que utilizam, tá? Legal. Agora, a minha pergunta vai ser para o pessoal da DigiAge. Eu sei que vocês entraram para fazer o assessment na Comgás, e eu gostaria de saber quais foram os grandes desafios que vocês encontraram lá e também como vocês contornaram esses desafios. Tá, legal, vamos lá. Eu acho que, principalmente o maior projeto que a gente teve lá, acho que o mais importante foi o GESC, né, o GESC, existia um problema muito grande em relação à rastreabilidade da informação, a visualizar na camada de integração o que estava acontecendo lá. Alguns registros eram integrados nos sistemas da ponta. O registro chegou aqui, mas a gente não conseguia ver o que estava acontecendo, não era possível ver. Então tinha uma questão do monitoramento do que estava acontecendo dentro da camada de integração. E aí acho que teve esse desafio assim, inicial de identificar esses pontos de falha. O que estava faltando ali para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo na camada de integração. Então esse primeiro ponto ali, esse foi, acho que, o primeiro desafio para a gente conseguir começar a trabalhar ali. E aí, quando a gente começou a estudar o que estava implementado naquela solução que já existia ali na Comgás, a gente começou a propor ali uma nova solução de arquitetura baseado naqueles problemas que estavam sendo levantados, principalmente essa questão de rastreabilidade. Então, a ideia era, a gente tem uma integração acontecendo, mas no momento que a gente precisa visualizar alguma coisa, a gente não consegue. Como que a gente vai resolver isso? Então, acho que teve esse primeiro ponto, assim. A gente também teve, nesse mesmo momento de sugerir uma nova solução de arquitetura, tentar se adequar ao que eles estavam utilizando ali. Então, o Jean até comentou, a gente utiliza Azure como cloud, como que a gente consegue sugerir alguma coisa para essa nova proposta, uma nova solução, utilizando o que eles têm. Então a gente teve ali, principalmente uma parte de mensagens assíncronas ao longo do processo, tem um processo, um momento de enfileiramento de mensagem, que usava uma tecnologia que não estava atendendo, principalmente para rastrear o que está acontecendo ali. A gente sugeriu uma outra, que é o Azure Service Bus, que é um outro serviço da Azure. A gente teve ali que entender se aquilo realmente ia resolver os problemas, né? E eu acho que um ponto final, depois a gente sugerir uma solução nova para reimplementar os pontos de falha, ter toda essa visibilidade, questão de conseguir monitorar isso, fazer a integração funcionar de uma maneira saudável, foi também o momento da implantação também foi algo que precisou de cuidado, porque tinha algo já rodando em produção, como é que a gente vai colocar uma nova solução em produção sem impactar essa operação que é super crítica para a Comgás? Então ali teve um trabalho entre nós e ali a Comgás para a gente se ajudar ali no momento de implantação disso, manter a operação que é super crítica funcionando e colocar essa nova solução sem grande impacto. Muito bom. Muito bom. Agora eu vou fazer uma nova pergunta para o Jean da Comgás e vocês podem complementar, o pessoal da DigiAge. Eu queria saber, no estágio atual do projeto, quais são os resultados que vocês esperam observados, não esperam, né, que são observados. Que a gente conseguiu ter de ganho, né? Eu vou, assim, o grande desafio, ele falou do GESC, né? Então vamos falar o que é o GESC, né? O GESC para a gente é o acrônimo de Gestão Eficiente de Serviço de Campo, tá? Então toda a parte nossa de notas de serviço de campo passam hoje pelo GESC. E por trás do GESC, sim, temos todos os nossos registros de transações, sistemas de registros que é o SAP, e no meio temos as APIs e toda a parte de WSO2. Para o GESC, na época, o grande desafio que foi apresentado para o GESC resolver foi a questão de perda de notas. Então a gente tinha
É um serviço muito crítico, a gente pode estar falando de vazamento de gás a gente tem que atender com SLA baixíssimo, temos que resolver muito rápido, tem risco de vida e a gente é cobrado judicialmente, a gente pode ser acionado judicialmente se ocorrer algum incidente. Então, a gente não pode ter perda de nota. Então, o que a gente tinha na época? A gente tinha um cenário que a gente tinha perda de notas, a gente tinha lentidão de chegada dessas notas para o gasista, estamos falando de um dos serviços mais críticos que nós temos. Não conseguimos fazer o troubleshoot, eu não conseguia fazer essa navegação para entender aonde estava parado, aonde estava o problema, não tínhamos log do sistema, e aí são alguns cuidados que mais para frente eu posso te falar, alguns cuidados que nós devemos ter na hora de desenvolver ou criar isso. Então esse foi o grande desafio. E além disso tinha a parte foi citada de FinOps, vamos dizer assim, a gente tinha um custo muito elevado de processamento para processar, entre aspas, não são poucas, mas a gente considera pouco para o custo de processamento da bandeira. Então a gente sabia que além de faltar logs, além de faltar rastreabilidade, além de faltar, a gente não ter a confiança, a gente tinha desenvolvimentos paralelos para confirmar se essas notas chegaram ou não, porque não tínhamos confiança no que foi desenvolvido, não estamos falando da ferramenta da WSO2, estamos falando da configuração ou da customização que foi feita dentro da ferramenta para aquilo. Então a gente não tinha isso, tinha um parque e a gente estava assim, ficando muito caro porque ela se propunha a fazer. Então fez a gente pensar. Esse foi o grande desafio para eles e eles tocaram esse projeto. Como ganhos, vamos dizer. Após a entrada em produção, lógico, tem um período de estabilidade, tivemos alguns probleminhas, é normal, tá? Probleminhas. Estava muito represado em problema dentro das APIs. Quando a gente liberou as APIs, a gente viu que não era só APIs os problemas. Também tínhamos contenção nos sistemas legados. Então esse foi o pós-implementação, um trabalho que deu para a gente. Uma vez resolvido essa contenção nos sistemas, o que a gente viu? Não tivemos, a gente já está, vamos dizer assim, há uns 20 dias sem, né? A gente está 20 dias sem perda de notas, 20 dias sem travamentos de máquina, consumo excessivo de CPU, etc. Estamos há 20 dias trabalhando nisso, tá? Então, com rastreabilidade, com log, com monitoração. Então, esse foi o grande ganho, tá? Além da parte financeira de redução de consumo de créditos Azure, né? Em algumas dezenas de milhares que estavam ocorrendo, tá? Então esse foi o grande ganho do projeto. Principalmente, lógico, não só a parte financeira, mas principalmente a parte de segurança de que as notas estão chegando. Como a gente andou sofrendo por muitos anos, a gente ainda vai passar 1, 2 meses olhando ali, até ter certeza que está rodando, né, bem lisinho, para liberar e vamos para a próxima, né? Vamos procurar outro problema para resolver, né? E hoje, com essa nova solução, por exemplo, essa questão de monitoramento, com o número de uma nota específica, você consegue saber exatamente onde ela está. É algo que não era possível com a solução antiga. Da forma como a gente reestruturou, hoje como ela sabe, se essa nota está parada, em qual sistema ela está parada, qual que é o problema que está acontecendo, a gente consegue ver a nível de um registro específico. Isso acho que foi muito positivo, principalmente em momento de crise, ali, algum troubleshoot que precisa ser feito. E da parte de redução, a gente falando agora a nível de infraestrutura mesmo, a gente fez uma redução, falando em infraestrutura mesmo, a gente fez uma redução em pods, porque toda essa solução roda em Kubernetes. A parte do WSO2 ela foi reduzida de 109 pods do Kubernetes para 20 pods. É uma redução assim, muito significativa e acaba gerando essa redução no custo. A gente deixou auto-scaling. E exatamente, agora tem auto-scaling para conseguir identificar quando precisa de mais recurso ou não, enfim. Não sei se você quer adicionar alguma coisa. Não, excelente. Então eu tenho mais uma pergunta para o Jean, que saber no seu projeto quais são os próximos passos esperados e quais são os resultados que você espera desse projeto no futuro. Tá. Tudo agora, né? O futuro, né? Eu acho que adiantei uma parte na resposta anterior, né? Mas assim, o que a gente espera é ter uma vida sossegada nessa parte do nosso serviço.
estava um inferno na nossa vida, né? 24%, estava trabalhando lá, as equipes estavam trabalhando 24%, se eu não me engano tinha 3 ou 4 pessoas conferindo isso manualmente, porque a gente não tinha uma confiança nesse desenvolvimento. Então, que a gente ainda continua com essa equipe monitorando, mas a gente não está tendo nada, zero de incidente, ou seja, o que a gente espera, né? Então, assim, o que a gente espera agora é que esse ato seja consumado, né? E a gente tenha essa desmobilização. Então, é mais, vamos dizer assim, é mais uma economia que a gente tem. Mas, além da economia, a gente tem a garantia que realmente as notas chegam na hora que devem chegar, chegam com a velocidade que devem chegar. E a garantia de entrega, né? O importante é a garantia da entrega e chegar, a gente não ter nenhum incidente, atender os SLAs da Arcesp, principalmente para essas notas de emergência, da melhor forma possível. Tá? Esse é o grande ganho desse projeto. Que ótimo. Agora, para dar continuidade para as pessoas que estão enfrentando desafios parecidos, eu queria escutar de cada um de vocês quais são as recomendações. Tá. Vamos lá, né? Tem algumas recomendações, né? Eu acho que a gente errou quando a gente contratou a ferramenta, na época a gente contratou a ferramenta, estávamos numa fase de vários projetos estruturantes em paralelo, e a gente acho que não deu a devida atenção na parte de guides, vamos dizer assim, guides, padrões, templates. A gente andou contratando muitos desenvolvedores, a gente andou contratando desenvolvedores, e esses desenvolvedores ficaram sozinhos atendendo a todas as nossas esteiras ou aos nossos projetos. Então, a gente viu que faltou uma padronização, e essa padronização custou caro, porque a gente teve que refazer muita coisa. Falta de logs, a gente não tinha log, não tinha visibilidade, não tinha rastreabilidade, nada. Uma falta de documentação técnica. Para que serve a API, quais os campos ou quais os dados que trafegam naquela API. Acho que esse foi o principal. Eu acho que se a gente tivesse um QA, né, a gente faltou fazer um QA dessas APIs, estão funcionando, não estão consumindo muita CPU, memória indevidamente, estão construídas da melhor forma possível. Então faltou um olhar maior nosso, né, ou com o Congás, ou do parceiro na época, né, que estava trabalhando com a gente, mas na verdade não estavam trabalhando muito soltos, né, eram pessoas trabalhando nos projetos sem nenhuma organização, né, sem nenhum ecossistema por trás, cuidando delas ou ajudando elas. Então, isso muito solto gerou uma quantidade de débitos técnicos muito grande, e agora a gente está correndo atrás, até os meninos estão me ajudando muito, a gente está correndo atrás para resolver. Tá? Então esse é um caso clássico de mal construído, ou débito técnico, e que a gente precisou refazer, né, um refactoring para conseguir colocar tudo isso no ar devidamente. Tá? Aí eu repito a pergunta, né? Quais são os desafios para a DigiEdge? Quais são as recomendações para as empresas que estão enfrentando? Eu acho que um ponto muito importante foi que ajudou muito a gente na Congás, é algo que a gente sempre costuma fazer, é olhar para o processo como um todo. Então a gente olha para o processo como um todo, porque às vezes a integração vai lá, eu preciso fazer a integração daqui e ali, e aquilo começa a crescer e começa a virar um monte de integração daqui e ali, e ninguém olha para o processo como um todo. Acho que a gente começa a olhar para o processo como um todo, entender a realidade daquele parceiro ali que a gente vai começar a fazer a integração, ou precisa, por exemplo, no caso da Congás, que na verdade ela já tinha alguma coisa e tinham problemas e a gente precisava resolver esses problemas, olhar para aquilo de fora, olhar como um todo e assim, depois que a gente entende tudo aquilo, pô, beleza, vamos fazer uma nova solução. E aí a gente começa a entrar no Technicase para, no momento que aquilo for para produção, a gente ter a mesma visão do cara lá da área de negócio lá que está na realidade, entender o porquê das coisas. Eu acho que isso é o ponto de partida, assim, principalmente nesses cenários em que você tem algo que está caótico, como o Jean não dormia ali, e a gente precisa solucionar, trazer uma solução para um volume grande de problemas. Legal, bacana, né? Então agora eu faço acho que é a minha última pergunta, Fugiano. Qual é a importância de um parceiro para esse projeto? A escolha do parceiro?
Tá, vamos lá, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Da experiência própria. Acho que eu respondi a pergunta aos pouquinhos, né, em cada uma das questões, mas o que eu senti falta, até olhando muito para o meu background, né, meu background da SAP, nos grandes projetos de SAP, a gente vinha com guide, ou eles chamam de cookbook, ou sei lá quais nomes que tem, mas a gente vinha com padrão, com template, de como trabalhar, de como implementar, de como documentar. E eu acho que onde a gente errou, e sem ter um parceiro, e onde eu espero muito isso da DGED, eles estão fazendo isso com a gente, é que o parceiro traga esse conhecimento, né? Não seja um parceiro de mão de obra, não é isso que a gente procura. Que traga esse conhecimento, que traga esse template, que traga um framework de trabalho, como devemos trabalhar, como devemos criar as APIs, como devemos, lógico, tem cenário, mas como devemos fazer a criação de novo, qual é a melhor prática para tal coisa. Então a gente espera que venha um parceiro que traga tudo isso para a gente e que por trás tenha um ecossistema de apoio a esses profissionais que estão trabalhando com a gente. Então isso é o que a gente espera, esse é o que foi o diferencial da DGED até então, que pelo passado a gente não tinha isso, se tinha um problema, a gente tinha que ser o suporte das pessoas, não é isso que a gente não entende que isso é uma parceria, isso é uma alocação de mão de obra, não é isso que a gente procura, tá? Para os nossos parceiros com gás. Então com a DGED a gente teve esse fit legal aqui dentro, eles trouxeram esse framework de trabalho, trouxeram essa padronização, trouxeram o guide, e isso hoje tá legal, hoje a gente está conseguindo trabalhar. Agora é correr atrás dos débitos técnicos, né? Que a gente, além de ter implementado uma ferramenta há poucos anos, né, nova, né? A gente já conseguiu gerar um backlog de débitos técnicos aí mais ou menos grande. Aí assim que vai trabalhar bastante nos próximos meses, assim. Acho que é Vamos ver se dá certo. Muito bacana saber que essa parceria deu certo. Eu agradeço a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade.